Sejam bem-vindos à mesa, podem se sentar. Você que está assistindo esse vídeo agora, esse vídeo chegou até você, sabe por quê? Porque existe uma palavra de Deus para o seu coração. Seja pai, seja mãe, como você tem agido dentro da sua casa, o que você tem feito para os seus filhos, o que você tem feito para o seu cônjuge, o que você tem feito para a sua esposa. Essa mensagem é para você, que às vezes está se perguntando como deveria agir, por que que às vezes o meu filho reage de tal forma, por que que eu não consigo ter o controle da minha casa, por que que eu falo para o meu filho e é a mesma coisa que eu não falar. Eu tenho 2 filhos, o Isaac e o Mateus, e é muito incrível como eles são completamente diferentes. Como um puxou a calma da minha esposa e o outro que chamam de granadinha, de tão tranquilo que ele é, o Mateus. E não sei por que dizem que é parecido comigo, a minha esposa fala isso, eu não concordo muito. Mas brincadeiras à parte, o que acontece é o seguinte, eu tive o melhor pai do mundo nessa terra. Eu tive alguém que abriu mão de tudo para ficar comigo num hospital durante 3, 4 anos. Eu tive um pai que sempre foi meu companheiro, meu amigo, um pai que verdadeiramente cuidava de mim. Então eu sempre disse que eu tive o melhor pai do mundo. Então eu tento replicar, ou eu replico inconscientemente na minha casa, aquilo que eu recebia do meu pai. Isso é a coisa mais normal. Às vezes a gente não consegue fazer algumas coisas e não entende por quê. Só que se você pegar na sua geração, pegar lá como seu pai, como seu avô fazia, você está apenas replicando aquilo que você recebeu. Então essa mensagem é para você que está se culpando. Você que por muitas vezes se sente o pior pai do mundo. Aquele que não consegue verdadeiramente suprir a sua casa ou a educação dos seus filhos da forma que seria. Ou você é extremamente meloso ou você é extremamente frio. Ou você fala demais ou você fala pouco. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você está replicando aquilo que você recebeu. E eu replico muitas coisas que meu pai recebeu. E é muito incrível, a gente vem em casa, a gente fala, o meu filho, principalmente o mais velho, o Mateus está com 7 anos, o Isaac, perdão, ele faz exatamente o que eu faço. Ele me imita em tudo. Ele fala as coisas que eu falo, ele faz as coisas, ele já olha para mim para querer a minha aprovação. Ele verdadeiramente me tem como um herói na vida dele. Ele vai replicar exatamente como ele vê que eu trato a mãe dele. Ele vai replicar como ele vê que eu trato o irmão dele. E principalmente como eu trato ele. E esses dias ele acabou comigo. E talvez isso vai fazer muito sentido para você que está me assistindo. Ele estava gritando com o irmão dele. Gritando, chamando a atenção do irmão dele. Em vez de falar normal para o irmão dele, Mateus, não faz isso, não. Ele falava em tom alto, gritando. E aí eu chamei a atenção dele e falei, para de agir assim com seu irmão. E ele virou para mim e falou assim, mas você grita comigo. Ele olhou bem para minha cara e falou, mas resumidamente, você faz isso, por que eu não posso fazer? Você faz isso comigo, por que eu não posso fazer com meu irmão? Se você é meu pai, quem me cria, eu entendo que isso é certo. Eu entendo que isso é a coisa a se fazer. E aí eu olhei para ele e falei, então vamos combinar uma coisa. Eu vou tentar não gritar mais com você. Mas quando eu gritar, você pode me chamar a atenção que eu estou gritando. E isso me ensinou demais. Isso me ensinou que muitas ações que eu tenho hoje, elas refletem o que eu tinha dentro da minha casa. Reações da minha mãe, do meu pai. E talvez você está passando por isso. Talvez você está replicando coisas que fizeram contigo. Coisas que verdadeiramente te trataram daquela forma. Muitas coisas que meu pai fazia comigo, eu não faço. Eu não entendo que seja a forma correta hoje com o meu filho. Eu não estou dizendo aqui que está errado. Eu apenas não aplico. Mas é muito importante você que está assistindo essa mensagem, que você entenda isso. E aí tem um ponto mais importante. Você reconhece Deus como Pai? A minha pergunta é essa. Aqui nessa mesa, a gente reconhece Deus como Pai? Porque se nós reconhecermos Deus como Pai, nós vamos replicar o amor que Ele tem na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Então, às vezes, você está replicando aquilo que o seu pai no mundo te deu, mas está esquecendo de replicar aquilo que Deus Pai deu na sua vida. Você não se enxerga como filho. Você não consegue se ver como filho, então você não vai conseguir se ver como pai. Você nunca vai conseguir olhar para o seu filho da forma que tem que olhar, se você não se enxerga como filho de Deus Pai.
Então essa mensagem é para que a gente entenda que muitas das nossas atitudes, inconsciente ou até mesmo consciente, elas estão baseadas naquilo que a gente recebeu. Se a gente teve um lar perturbado, eu escuto cada pessoa que vem falar comigo que falam que o marido bateu, o marido fez, mas ainda quer o casamento. É porque se você pegar a história dela, a mãe dela apanhava do pai dela. E no consciente dela isso é normal, isso tá tudo certo. E o marido, a mesma coisa com a mulher, e assim sucessivamente a gente replica no outro aquilo que a gente recebeu. Eu replico, quem teve uma boa experiência vai replicar coisas boas, não vai aceitar. O meu pastor, ele fala que ele foi o primeiro a dar flores para sua filha. Acho que ela tinha 7 ou 8 anos, ele mandou um buquê de rosas no colégio. E ele fala, o homem que chegar na minha filha, ele vai ter um padrão muito alto, porque tudo que eu quero que ela entenda como bom, ele vai ter que replicar. Então isso me ensina demais. O que nós temos replicado nos nossos filhos? O que nós queremos que os nossos filhos repliquem da gente? Existem casas que os papéis estão invertidos. Homens fazendo papéis de mulheres e mulheres fazendo papéis de homens. E aí como que o filho lá fora vai agir? Tem filhos meninos que você vê com trejeitos, com todo o respeito, mais afeminados. Por quê? Porque é a mãe que manda em casa. A mãe subprotege. A mãe toma o papel do pai. E assim como a gente vê meninas que agem como meninos. Meninas que maltratam meninos porque vê a mãe maltratando o pai. Ou meninos que maltratam meninas porque vê o pai maltratando a mãe. Eu e a Nayara, eu acho que uma vez pode ter acontecido, 2, mas a gente não briga, a gente não discute, a gente não ergue o tom de voz. Às vezes eu brinco com ela, a gente tem um costume bem legal, que não façam isso, de brincar de lutinha. E aí os meus filhos acham que a gente tá brigando, eles me moem de pau, protegendo a mãe. Por quê? Porque eu sempre digo que eles têm que cuidar das mulheres. As mulheres são uma princesa. E nós temos que cuidar das mulheres. É isso que eu quero que os meus filhos entendam. E a pergunta é, o que você quer que os teus filhos vivam no futuro? O que você quer que a sua filha visualize como aquilo que ela sonhou? O que a sua filha tem visto dentro de casa? O que a sua filha tem acompanhado no tratamento do pai e da mãe com o pai? Será que você está sendo uma mãe que mostra todo o cuidado, toda a sabedoria que a mulher tem que ter com o pai? Ou você tem sido aquela mãe que a sua filha daqui a pouco vai começar a dar piti também? É, isso mesmo. E você, pai? Você verdadeiramente está cuidando da sua filha de uma forma que ela não aceite nada menos do que aquilo? Como o meu pastor. Seja o primeiro homem a dar flores para sua filha. Cuide da sua filha como você quer que alguém cuide dela, porque ela não vai aceitar nada diferente. Seja pai. Reconheça Deus como pai. Essa mensagem é para você, mãe, para você, pai, que muitas vezes não sabem como agir. Então, hoje é um dia de repensar, de corrigir rota, de começar a transferir para os seus filhos aquilo que você quer que eles vivam no passado. Mas Thiago, eu fui muito maltratado pelos meus pais. Passou, eles foram vítima. Então, replique aquilo que você quer que os seus filhos aceitem como bom no futuro. O Isaac já entendeu qual é o papel do homem. O Mateus já entendeu qual é o papel do homem. Então, eles vão tratar as mulheres lá na frente da forma como eu digo e como eles veem que eu trato a mãe deles. E como você está sendo exemplo em casa? Você está sendo pai? Você está sendo mãe? Então, essa mensagem é para você. Mas também encaminhe para aquelas pessoas que você sabe que precisam escutar isso hoje. Aquelas pessoas que estão passando por uma crise de não saber como agir com seus filhos, que não conseguem replicar. Aqueles casais que você vê que as coisas estão invertidas. Então, encaminhe aqui para todo mundo que você ama, todo mundo que você conhece. Clica no sininho, comenta aqui embaixo o que você achou da mensagem e eu tenho certeza que Deus não vai fazer apenas em você, mas vai fazer também através de você. Então, eu conto com a sua ajuda. Deus abençoe. Deus é contigo.